Que foi? Oi, gente, tudo bem? Seguinte, eu tô aqui hoje para finalmente pagar, né, uma promessa que eu fiz aí pra uma aluna minha que algum tempo atrás me mandou uma mensagem pedindo para que eu falasse desse movimento que tá cada vez mais crescendo, né, desses homens, enfim, que ficam depreciando, ficam colocando patamares elevados, inclusive, porque que seria um padrão ideal de mulheres, enfim, esse movimento que estão intitulando de movimento Red Pill, que tem relação com aquela pílulazinha que tem lá no filme Matrix, né, que é a pílulazinha que vai te levar à verdade, vai abrir o caminho para ti, né, o caminho da verdade, no final das contas, para que você consiga funcionar da melhor maneira possível, para que você consiga viver da melhor maneira possível e etc. E eles fizeram essa associação nesse movimento de como é que isso poderia funcionar aqui dentro de um cenário em que o homem necessariamente buscaria um modelo ideal de funcionamento masculino, digamos assim. E obviamente que nesse sentido o modelo ideal de masculino estaria entrelaçado com um modelo perfeito, idealizado de mulher, né? Então esse é o primeiro aspecto interessante aí desse movimento crescente. E uma das coisas, até vi alguém falando, não vou me lembrar quem, salvo engano foi o Pondé que falou sobre isso, que uma das coisas que é muito interessante é que provavelmente esse movimento ele também seja uma resposta a um outro tipo também, né, completamente exacerbado, completamente radical, como esse próprio movimento em que a gente tem do outro lado um feminismo radical que deprecia e degrada, né, e denigre absolutamente toda a figura masculina, ou seja, necessariamente uma figura masculina, qualquer tipo de aproximação, característica masculina necessariamente estaria vinculado a algo depreciativo, a algo violento, agressivo, a tudo que não presta, no final das contas. Então esse movimento Red Pill ele seria o oposto masculino daquilo que já acontece, né, nas Red Fans, né, como são chamadas as feministas radicais, inclusive. Eu achei bem acertada essa, não é nenhuma analogia, mas essa aproximação, né, teórica, porque enfim, de todo modo nós temos aí radicais em curso, né? Nós temos aí tanto do lado dos homens, né, esse radicalismo em relação a esse ideal perfeito de relacionamento e de, né, par, que seria a mulher, no caso. Daqui a pouco eu posso já delimitar aqui as características principais que ocorrem aí. E do outro lado a gente também teria esse radical do lado das mulheres em relação a esse protótipo, a esse estereótipo de masculinidade que sempre está atrelada a algo pejorativo, a algo degradante, a algo vexatório, enfim. De toda maneira, eu acho que são dois opostos que se atraem no final das contas. Eu acho que seria interessante, inclusive, ver essa aproximação. Tem até aquele quadro lá nos Spotniks, né, que eles colocam lá duas pessoas de antemão antagônicas para debaterem a partir do seu próprio antagonismo, né? Então, sei lá, eles colocam um vegano com um caçador. E, enfim, eu acho que seria interessante chamar um cara da Red Pill com uma Red Femme, né? Então, não sei se já fizeram isso, acredito que não, mas já fica aí uma dica pro pessoal dos Spotniks, né? O que a gente pode falar de antemão sobre isso? Eu sei que já estão falando bastante sobre isso, algumas coisas acertadas, outras, enfim, com uma visão que não faz parte daquilo que eu entendo particularmente, mas tem algumas coisas que a própria psicanálise pode contribuir aqui de leitura para essa realidade que está aí se aproximando. Primeira coisa é que o que fica muito evidente, e eu falei isso um dia desses de uma supervisão de estágio clínico, né, que eu sou a supervisora de estágio clínico de psicanálise na faculdade, e eu falei sobre isso, de que no final das contas todas essas reticências que vão se adicionando à figura da mulher, que são muito características por esses adeptos aí do Red Pill, todas essas características, elas na verdade, elas tentam promover um ideal inalcançável. Essa é a primeira coisa que a gente poderia falar, né?
que no final das contas essas categorias elas servem para corroborar um ideal que jamais será alcançado. Ou seja, o que é a mulher perfeita para esses caras? É a mulher que não existe. Esse é o primeiro ponto interessante. E a partir disso, inclusive, a gente poderia desmembrar em coisas bem bacanas, assim, teoricamente ou na prática, né, clinicamente. Porque se no final das contas eu coloco um ideal inalcançável, significa dizer que eu não posso me deparar com a realidade factual, né, com uma realidade próxima àquilo que supostamente eu estou desejando. Então o desejo, de todo modo, é um desejo longínquo, né? Um desejo inalcançável, um desejo que é insuportável, justamente porque ele pode corroborar e comportar tudo aquilo que eu, no final das contas, almejaria. E eu não posso nunca me aproximar daquilo que eu almejo. Então, quanto mais eu coloco reticências no funcionamento das mulheres, ou de quem é essa mulher, mais eu, inclusive, traduzo essa inalcançabilidade desse objeto. Então, já demonstra um mecanismo psíquico, né? um entendimento psíquico que, no final das contas, o que não se quer é justamente entrar em contato com esse objeto. Esse é o primeiro ponto. Jéssica, mas por que eles não gostariam de entrar em contato com esse objeto? Por que de toda maneira, absolutamente toda mulher que se apresentasse para esses caras, por exemplo, sempre teria uma coisa ou outra que deveria ser modificada, que deveria ser melhorada, que deveria, enfim, ser desconstruída? Eu odeio essa palavra, mas bora colocar assim para ver se vocês conseguem compreender. Porque no final das contas, todas essas reticências que vão acontecendo, que vão sendo corroboradas, etc., e que promovem essa afastabilidade do objeto, é justamente para que ele continue de uma maneira fantasiosa. É justamente para que ele continue afastado da sua própria realidade. É justamente para que ele continue muito longe do seu próprio desejo, no final das contas. Porque o objeto por si só, ele é insuportável. É insuportável lidar com ele, é insuportável funcionar com ele de uma maneira muito próxima. Então, quanto mais eu coloco reticências, características, ideais, mais eu afasto esse objeto de mim. E aí, no final das contas, eu nunca tenho que lidar com ele. Então, a gente vai conseguir compreender por que determinados sujeitos que fazem parte desse movimento, eles dizem, eu nunca consigo encontrar uma mulher ideal, porque todas são vagabundas, todas estão corrompidas, né? Nenhuma mulher na atualidade presta, todas, enfim, devem ser descartáveis, porque é isso que elas se submetem, etc. Todas as mulheres serão dessa maneira? Isso é óbvio que não. Mas todas as mulheres, na fantasia desses sujeitos, funcionam dessa maneira. Por quê? Porque na medida em que eu as coloco nesse patamar degradante, eu não preciso de fato me relacionar com elas. Essa é a primeira questão, inclusive, diante disso, né? A primeira questão prática diante disso. E na medida em que eu não me relaciono com elas, na medida em que eu não me comprometo, na medida em que eu não tenho relacionamento de fato, eu posso até ter relações sexuais, mas isso não faz com que eu queira ter um vínculo de fato, eu não sou submetido também a provações, né? Porque o que acontece quando eu não preciso me comprometer com algo? Quando eu não preciso me comprometer com algo, eu não preciso ser avaliado diante disso. E que talvez seja uma das características e fantasias muito evidentes nesses sujeitos. Porque, olha que coisa interessante, o discurso as mulheres não prestam e eu sou um homem que não vou me submeter a qualquer coisa, né? Tem até aquele cara que ficou famoso, não pelos melhores motivos, né? Mas ele ficou famoso como o cara do Campari, né? Ou calvo do Campari, enfim. A galera deu um monte de apelido aí engraçado pra ele no final das contas. Olha como ele consegue construir essa realidade. Então é o seguinte, eu tô lá numa balada e aí eu tô tomando meu Campari como se isso fosse muito elevado, né? Tipo, olha como eu sou refinado, eu tomo Campari. Mano, por isso, daí tu já vê que é ladeira abaixo, né? Mas bora lá. Eu tô tomando meu Campari e aí chega uma mina pra mim e me oferece uma breja. Primeiro que quando a pessoa fala breja, eu já nem levo em consideração, né? Eu já nem levo a sério. A pessoa que fala breja não merece ser levada a sério, tá? Abre aí parênteses e bora continuar.
E aí eu digo pra ela que não, que eu não vou abandonar o meu Campari pela breja dela. Significa dizer que eu a coloco no lugar dela e eu mostro que eu sou um homem completamente, né, que tenho autodomínio, que sou um homem sério, que sou um homem que não me submeto aos desmandos de uma mulher e etc. Então, fecha aí esse discurso do que esse cara falou. Primeira coisa, isso realmente demonstra que ele não é subserviente, que ele é um homem sério, que ele, enfim, ele é autocentrado, que ele tem um autodomínio, né, muito peculiar e interessante. Não, isso só demonstra a fraqueza existencial dele, primeiro ponto. Por que demonstraria a fraqueza existencial dele? Porque se você pauta quem você é, inclusive em nível de maturidade existencial, pelo fato de você ter renegado algo que alguém ofereceu para você, talvez na melhor das boas intenções, porque estava sendo educada, porque queria ter uma conversa com você, um papo com você, isso só mostra a sua profunda infantilidade. É literalmente o oposto. Porque eu não preciso ter uma armadura para dizer para o outro que eu não quero alguma coisa que ele está me oferecendo. Isso poderia ser natural. Então, de fato, você não tem obrigação de abandonar o seu Campari pela cerveja. Mas você não precisa ser um babaca para afirmar a sua identidade masculina. Porque quando você realiza isso, você só demonstra que você é uma criança indefesa, querendo mostrar que tem uma armadura para que ninguém lhe ataque. É justamente o oposto que você demonstra. Se eu estou conversando com alguém, eu só vou conversar com alguém e essa pessoa funciona dessa maneira, eu de antemão vejo que eu estou diante de alguém desamparado, que não tem o mínimo de conhecimento de si, a ponto de ter que se salvaguardar através de uma capa de vilão ou de herói, como queira, para conseguir se firmar de alguma maneira. Então é o seguinte, queridão, você não precisa de fato aceitar a cerveja, mas seja educado e diga: olha, muito obrigada, mas eu não misturo, por exemplo, bebidas. Eu já estou tomando aqui, mas se você quiser pedir a sua cerveja pra gente conversar, então fique à vontade. Acabou. Mas o que eu faço de antemão? Não, eu demarco que eu sou um idiota, um babaca, desculpa, é literalmente isso, para que percebam que eu sou um macho alfa, que eu não sou um beta. Eles utilizam essas nomenclaturas maravilhosas, inclusive, né? Que já demonstram uma baixeza intelectual no final das contas. Eu sou um macho alfa, eu não sou um macho beta. Então aqui quem dita as regras sou eu. Não, querido, você está literalmente mostrando o oposto disso, porque quem tem poder não fica literalmente gritando que tem esse poder. Tudo aquilo que você precisa fazer muito esforço para demonstrar que tem ou já saiba de antemão que você é ou tem justamente o oposto disso, ainda que de maneira simbólica. Eu não preciso ficar bradando aos quatro cantos do mundo que eu sou honesta, se o meu funcionamento for honesto. Então eu não preciso chamar um colega de canto e falar: olha só, eu sou honesta, viu? Eu sou muito honesta, viu? A honestidade pra mim é tudo, viu? Não, querido, eu já demonstro isso nas minhas atitudes no dia a dia. Quando eu recebo um troco a mais do caixa e falo: olha, você me deu um troco a mais, tá aqui o restante. Eu não preciso dizer: olha, caixa, eu sou honesta, viu? Então é por isso que você me deu a mais, então eu tô aqui lhe devolvendo, porque eu sou muito honesta, viu? Se eu preciso demarcar de antemão, isso é frágil na minha própria identidade, maturacional, inclusive. Eu só brado aquilo que ou pulsa de uma maneira contrária em mim, ou de fato eu não sou e eu preciso que todo mundo acredite que eu sou. Então isso de antemão já demonstra quem você é. Primeiro ponto. A outra questão interessante diante desse cenário específico aqui é que tem uma coisa que não é uma coisa nova, mas que é uma coisa recorrente, né? Que, enfim, funciona assim desde que mundo é mundo. A psicanálise, ela tem toda uma leitura, desde Freud, inclusive, sobre o feminino, sobre a feminilidade, sobre a mulher. E uma das coisas mais acertadas que o Freud fez em relação a tudo isso
é mostrar o horror que o ser humano tem de um objeto feminino. E perceba que eu estou falando do objeto feminino, não estou me referindo necessariamente à mulher. Porque eu posso ter mulheres que não estejam numa posição feminina. Porque a posição feminina ou masculina ela tem muito mais a ver com o entendimento psíquico dessas posições do que necessariamente com os objetos encarnados no corpo biológico. Essa é uma discussão para um outro momento. Mas o Freud ele diz, sobretudo, né, a partir do momento que ele vai começar a fazer essa descrição mais minuciosa do feminino, da feminilidade, etc., ele vai dizer em determinadas articulações, isso está muito bem posto, inclusive ali num texto dele de 1987, que se chama Análise Finita e Infinita, ou, depende da tradução, Análise Terminável e Interminável. Ele vai mostrar que todos nós somos submetidos ao horror da castração. E que tem determinados objetos que escancaram isso de uma maneira muito mais direta. E são justamente objetos femininos, que demonstram que estão marcados, inclusive por vezes de maneira dupla, com esse horror da castração. Então, no primeiro princípio, castrados todos nós somos por um princípio humano de desamparo. Mas eu tenho um sujeito que ele é castrado duplamente, que ele é faltoso duplamente, que seria justamente a mulher. E que a partir do momento que a gente fará uso dessa posição dupla de falta, a gente vai demarcando determinados movimentos na nossa própria existência e na maneira como a gente se relaciona consigo mesmo e com os outros. Esse é o primeiro ponto. Significa dizer que se eu tenho hoje ainda toda uma demarcação social, inclusive, de como é que essa mulher, bora pegar aqui esse objeto mais específico, como é que essa mulher pode remeter a um horror de se lidar com ela, significa dizer que desde o princípio basilar ali das construções freudianas, ele estava certo, no final das contas. Porque a figura feminina, de fato, ela é uma figura de horror. Porque é uma figura que, por vezes, demonstra, inclusive de uma maneira encarnada biologicamente, a sua estruturação faltosa dupla. Então, o horror da castração ele pode se tornar evidente diante de um corpo feminino, por exemplo. O horror da castração ele pode se tornar evidente na medida que a gente entra em contato com esse objeto. E, por vezes, muito desse horror, que nem se sabe, obviamente, de maneira objetiva que se tem, ele pode se configurar em movimentos como esses, por exemplo, dos Red Pills, que tentam aniquilar essa figura, que tentam aniquilar essa existência. Porque vocês poderiam me fazer a seguinte indagação. Ah, Jéssica, é porque eles têm esse modelo do que seria essa mulher ideal e que ela vai ser, por vezes, ela vai ser colocada, né, na figura de uma mulher bela, recatada e do lar, de uma mulher mais conservadora, né, de uma mulher que não cedeu aos desmandos do progressismo, de uma liberdade sexual inócua, enfim, é essa mulher que lhe se referem. Não. Por que não é essa mulher que lhe se referem? E por que se trata sempre de um objeto inalcançável, no final das contas? Porque, como eu já apontei para vocês, quando eles alcançarem determinado objetivo, eles vão aumentar a meta. Tipo Dilma, sabe? Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. E logo a gente nunca alcança aquela meta. Primeiro ponto. Eles falam de um mês também nesse sentido. No segundo momento, é que não se trata exatamente daquilo que se faz ou de quem se é de maneira objetiva. Se trata do que eles têm de fantasia sobre esse objeto. Então, como eles não podem se deparar com esse horror, eles vão alastrando isso e vão aumentando isso. Um aluno meu, muito acertadamente, me lembrou de uma coisa. Professora, porque eu já estava falando disso em outro momento, né? Ele falou, professora, inclusive eu lembrei de uma coisa importante, que muitos desses caras, eles dizem que mulheres mais conservadoras, elas na verdade são conservadias. Então percebam que não se trata de uma transfiguração objetiva da mulher.
mas sim de um ideal que se coloca e que é impossível de ser atingido. Porque eu não posso me aproximar dele. E aí, de maneira prática, quando eu não posso me aproximar desse objeto por tudo aquilo que ele remete a mim, por tudo aquilo que ele representa para mim, que é insuportável no lidar, eu vou colocando determinadas lacunas. O Freud já falava disso há milhões de anos. Falava dessa construção, inclusive simbólica, que muitos homens fazem sobre a mulher recatada e a mulher puta, né? A mulher prostituta. Ele fala isso na figura da prostituta em si, e como haverá inclusive uma cisão no lidar com esses objetos. É por isso que isso vai ser, por vezes, inclusive, transformado no próprio casamento, por exemplo. Por que muitos homens, depois que casam com determinadas mulheres, eles têm dificuldade de manter as relações sexuais? E isso não acontecia antes de haver esse matrimônio, por exemplo. Primeiro porque quando você casa, você se compromete com uma mulher que precisará ser respeitada, com uma mulher que precisará alcançar um patamar, inclusive, de mãe, de cuidadora do lar e etc. Significa dizer que automaticamente, ainda que você não se dê conta, você faz uma sobreposição de uma figura que já era muito importante na sua própria vida, que é a figura materna. E como, enfim, não custa lembrar, com mãe a gente não transa. Isso, inclusive, psiquicamente. Então, quando você lida com a sua mulher, que a partir do momento que você colocou uma aliança no dedo dela e você fez vários votos e prometeu tantas coisas, você simbolicamente, ainda que você não se dê conta desse processo, você vai maternalizar essa figura que agora deixa de ser sua mulher para ser a mãe dos seus filhos, por exemplo. Então, isso tudo dificulta o processo que precisará, enfim, que precisará ser instaurado dentro dessa própria relação matrimonial. É por isso que, ainda que não se saiba de maneira objetiva, muitos homens perdem o tesão por suas mulheres depois de casar, porque simbolicamente eles a colocaram numa posição materna. E como com mãe a gente não transa, você tem a dificuldade de se colocar isso em prática. Isso de um ponto de vista psíquico, né? De um entendimento psíquico inconsciente, de como é que isso vai funcionar no seu próprio psiquismo. Isso, enfim, isso é uma leitura. Mas uma outra coisa também que se torna interessante aqui, diante disso tudo que a gente está discutindo agora, em relação a esse movimento, enfim, já falei de algumas coisas aqui para vocês, dessa degradação da figura feminina, do horror que o feminino acarreta na nossa existência. E olha só, não é só um horror para homens. O feminino, ele é um horror universal, psiquicamente falando, justamente por encarnar em si essa falta absoluta, né? E é algo realmente que a gente não quer lidar psiquicamente, porque é insuportável no final das contas. É por isso que psiquicamente a gente tem algumas perspectivas que são interessantes, né? Então, por exemplo, psiquicamente a gente não tem o registro psíquico da morte. É por isso que inconscientemente todos nós somos imortais e todos nós funcionamos como se tal fôssemos. É por isso que a morte, ela é insuportável psiquicamente pra gente. É por isso que a gente não sabe lidar com a morte. É por isso que a gente tem dificuldade de lidar com a morte, porque no final das contas ela remete à nossa finitude objetivamente, né, conscientemente, e que vai contra aquilo que psiquicamente já está instaurado, que é o não reconhecimento dessa própria finitude. Então eu poderia traduzir isso para vocês, que todos nós psiquicamente não acreditamos na nossa própria finitude. Isso é uma realidade psíquica também. Por isso que todas as vezes que a gente vai se deparar, a gente vai construindo maneiras de lidar com isso. Por exemplo, porque que uma das possibilidades da gente ter uma negação de fato da pandemia, pegar um exemplo mais próximo, né? Uma dificuldade de fato de entender que era algo que poderia nos acometer, que poderia nos levar
a determinados arranjos, né, complicados, inclusive a própria morte, etc., justamente porque na medida que eu preciso reconhecer isso, eu preciso reconhecer que eu sou finito. Logo, eu crio uma barreira para não poder lidar com isso e não me aproximar disso, no final das contas. Então a analogia ela vai funcionar da mesma maneira, no sentido da insuportabilidade, do horror, para a figura feminina, né? E aí, diante de tudo isso, também haverá toda essa construção que a gente também tem aqui nesse campo. Um outro ponto importante e interessante da gente falar sobre essas questões é da maneira como esses sujeitos, que a gente precisaria, obviamente, né, analisar no 1 a 1, entender no 1 a 1, mas de como esses sujeitos, eles funcionam. E esses sujeitos, os adeptos do movimento Red Pill, né? Quem são esses caras? Isso é uma pergunta psicanalítica, primeira coisa, né? Isso é uma pergunta importante. Porque na medida que a gente reconhece quem são esses objetos, a gente consegue reconhecer, inclusive, aquilo que eles defendem, para conseguir construir um saber sobre isso que eles almejam, no final das contas. Porque ainda que seja um movimento de massa, ele é construído por determinados sujeitos que começaram a pensar e disseminar isso de uma maneira mais radical, né? E quando a gente se depara com essa questão de quem são esses caras, né, o que eles querem, o que eles almejam, etc., e a gente vai fazendo esse reconhecimento no 1 a 1, a coisa se torna mais interessante de fato. A coisa se torna mais proveitosa de fato, porque aí a gente vai ter que lidar com as problemáticas subjetivas de cada um desses caras, no final das contas. Então, eu vi por alto, não me aprofundei no assunto em relação a esse cara do Campari, mas eu vi, por exemplo, que ele participou de um reality show, né, em que se tinha uma mulher e ela tinha ali alguns pretendentes, dentre os pretendentes ele, e ela tinha que fazer uma escolha no final, né, esses programas banais aí, que enfim a galera adora, né, de reality show, de relacionamento e tal. E ele foi meio que, como é que eu posso dizer? Ele foi meio que deixado de lado, né, porque ele era um cara todo introvertido, ele era um cara todo, tipo, bobão, né, sabe aquele cara criado por vó, que, enfim, exatamente isso, né, não tem uma posição firme, não tem uma posição ativa. E olha que loucura isso, né? Tudo que ele busca demonstrar agora é justamente o oposto daquilo que ele estava ali marcado. Então, quem era a mulher, inclusive, que ia escolher é justamente o oposto de tudo que ele prega que deveria, no final das contas, ser uma mulher ideal agora. Então, já era uma mulher de meia idade, ela tinha, salvo engano, 40 e poucos anos, quase 50, ou já tinha 50, alguma coisa assim, mas já era uma mulher bem madura. Era uma mulher que não dependia financeiramente de homem nenhum, né? Então era uma mulher que trabalhava, uma mulher muito bonita, enfim, era literalmente o oposto de tudo aquilo que ele prega que deveria ser uma mulher ideal, né? Então o que é uma mulher ideal? Uma mulher recatada, que acata tudo que o marido fala, que vive pro marido, pros filhos e pra casa, é uma mulher que não apita em nada, é uma mulher que é, enfim, uma morta-viva naquela casa, que serve o marido, enfim, todos esses ideais, né, fantasiosos por vezes, de como é que determinadas mulheres deveriam se comportar, e somente dessa maneira. Tudo que fuja isso, então uma mulher empreendedora, uma mulher que tem o seu próprio negócio, que é uma grande profissional, tudo, imagina, vocês me pegarem, por exemplo, eu sou literalmente o oposto de absolutamente tudo aquilo que é ideal. Uma mulher que não depende de homem nenhum para sustentá-la, que trabalha, que, enfim, que estuda, literalmente o oposto disso tudo. Uma mulher que pensa, né? Isso é um horror. Meu Deus, tem mulheres que pensam. Voltou aqui. E isso começa a fazer sentido na medida em que eu preciso criar um personagem, porque, desculpa, esse cara ele é um personagem, e todo mundo que compra os ideais dele, né, a verborragia dele, desculpa, eu não deveria falar assim, mas eu vou falar, porque enfim, eu tô na minha live, né? É um bando de babaca, infantil, frágil, de antemão.
Voltei. Então, de antemão, já pode definir muita coisa, como eu estava falando ainda há pouco. Significa dizer que na medida que a gente vai entrando em contato com cada um, que é o nome dele. Qual é o nome dele? Tinha um cidadão que falava o seguinte: olha, você é beta e a sua mulher não lhe respeita se você não transa com... Então essa mulher também não lhe respeita e você é um beta, você não é um alfa. Porque uma das bases para a mulher mostrar respeito por você é que você... Uma das bases para a mulher, no entendimento desse... Eu já venho... Isso são alguns apontamentos que eu já fiz e venho fazendo em relação a toda essa problemática. É que no final das contas, tudo que esses caras representam é um desespero